Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Spoilers da Vida. E hoje, gente, eu vou falar sobre soft skills, ou em português, habilidades comportamentais. E esse termo ele surgiu nos Estados Unidos em contraste com hard skills, que quer dizer habilidades técnicas, e ele é muito utilizado pelos profissionais de RH que fazem essa incorporação das pessoas, que trazem as pessoas de mercado. Então, para deixar mais claro que é soft skill, que são hard skills, vou dar uns exemplos aqui. Hard skill é tudo aquilo que você aprende através de um treinamento, de um curso, de uma faculdade, de um MBA, de livro, de apostila, enfim, é tudo que você tem a capacidade de aprender e capacidade de ser medido. Então, por exemplo, eu quero saber quanto eu sei de contabilidade, de engenharia, de finança, de programação, de matemática, de pesquisa. Tudo isso você consegue medir. Em contraste a isso, existem os soft skills, que são as habilidades mais subjetivas, que são difíceis de se identificar diretamente e que estão relacionadas à parte comportamental, inteligência emocional, convívio, lidar com outras pessoas, empatia. São habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida e que não efetivamente existe um treinamento ou um curso específico que te faça desenvolver tudo de uma vez, uma faculdade de soft skills. Não existe isso. O que existe são diversas ferramentas que você pode utilizar para ir desenvolvendo as que forem mais importantes para você. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas habilidades comportamentais e por que elas são importantes no dia de hoje e quais são as principais habilidades que eu vejo como fundamentais para quem está querendo se desenvolver na carreira ou até no próprio convívio social. Então, para começar, eu vou explicar por que é tão importante ter essas habilidades comportamentais. Hoje em dia, quando as pessoas vão terminando suas faculdades, fazendo suas pós-graduações, fazendo seus treinamentos, seus cursos, seus MBAs, elas estão absorvendo conhecimentos técnicos que são commodities, que elas são iguais para todo mundo. Então, se eu pegar duas pessoas que fizeram o mesmo MBA, é bem provável que essas duas pessoas tenham a mesma capacidade técnica. Muitas vezes, numa entrevista de emprego, você acaba perdendo a vaga porque a pessoa que está do seu lado, apesar de ter um currículo bem parecido com o seu, ela consegue lidar com situações de estresse, ela consegue ter empatia com os outros, ela consegue se comunicar bem, ela consegue trabalhar a parte do marketing pessoal e tudo isso são habilidades comportamentais. Então, não só na parte de recrutamento, mas também quando você está dentro de uma empresa. Veja, por exemplo, no caso de uma liderança. Quando você vê uma vaga de liderança, essa vaga tem alguns pré-requisitos e a maioria deles está relacionada à parte comportamental, à parte de lidar com pessoas, porque a parte técnica em si, você consegue desenvolver e ao longo da sua carreira isso vai sendo moldado. A parte comportamental não, ela precisa de experiência, ela precisa de vivência, ela precisa de autoconhecimento, que é o principal, para você saber onde você se encontra e quais as habilidades que você quer desenvolver. Para você se diferenciar hoje em dia no mercado, é muito importante que você não tenha apenas o lado técnico, apenas o lado de treinamento apto a realizar determinadas tarefas, mas que você também tenha toda a parte comportamental, todos esses soft skills, essas habilidades comportamentais para que você se enquadre quando aparecer uma determinada oportunidade. Para você ter uma ideia, a Capgemini, que é uma consultoria, ela realizou há 2 anos atrás, em 2018, uma pesquisa para avaliar quão importante era a questão dos soft skills no momento de uma contratação ou de uma movimentação, de um reconhecimento da pessoa para um cargo acima do que ela estava. O que eles perceberam é que dentro de 1.250 executivos que participaram da pesquisa, basicamente o que chamou a atenção para o desenvolvimento deles foram algumas habilidades principais. Foco no cliente, que é prestar atenção no bom atendimento, dedicar-se ao cliente, entender a necessidade real do cliente, fazer uma empatia às dores que ele tem. Colaboração, que é saber colaborar com a equipe na rotina de trabalho, saber lidar com outras pessoas, ter um relacionamento interpessoal positivo.
paixão por aprender, que é não viver na zona de conforto e saber lidar com as situações onde você tem que efetivamente aprender uma coisa que não está no teu dia a dia, e habilidade organizacional, que é ter um conhecimento de gestor e compreender a complexidade da organização. E aí é ter uma visão mais holística, né? É você sair da tua área operacional, da tua zona de conforto, do que você efetivamente está atuando, para você ter uma visão estratégica da empresa, onde é que eu me enquadro dentro das estratégias da empresa. E essas são só algumas das soft skills que ela avaliou. E eu vou trazer aqui soft skills que eu avalio pela minha experiência e também pelas conversas que eu tenho com toda a comunidade, principalmente da área de informática, que fazem toda a diferença no teu ambiente de trabalho, no teu desenvolvimento, na tua percepção, no teu marketing, em você realmente conseguir se desenvolver dentro da sua carreira atual ou visando uma nova carreira, uma nova oportunidade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. A primeira delas é criatividade. E aí criatividade no nosso mundo atual é uma visão de inovação. Isso é uma coisa que a gente tinha quando era criança, essa visão criativa, a visão disruptiva, e a gente ao longo do tempo foi acabando entrando no modelo de planejamento e controle, e isso acaba limitando muito, né, na maioria das pessoas. Então criatividade, aí eu vou dar um exemplo aqui, não necessariamente está ligado a criar uma coisa nova a partir do nada, e sim ter inovação, que é criar uma coisa nova a partir do conhecimento que você já tem. Para dar um exemplo aqui, eu vou falar do Circo de Soleil, por exemplo. Ele já existia o conceito de circo, de picadeiro, de malabarismo, mas ele fez toda uma transformação da forma de apresentar isso, tirando os animais, que fez com que aquilo dali chamasse a atenção das pessoas. E tudo aquilo foi só uma conjunção de coisas que já existiam. Então a criatividade, nesse conjunto, ela está querendo dizer o seguinte: você tem que ter uma visão do todo, principalmente em relação ao que você faz, em relação aos problemas que você lida, para que você trate isso de forma criativa, não sempre pensando nas mesmas soluções, pensando no mesmo caminho, mas tentando ter uma visão mais ampla para que você tenha essa possibilidade de criar novas soluções, novos produtos ou até mesmo lidar com os problemas de forma diferente. O segundo item é a comunicação. E aí esse item daqui para mim é um dos mais importantes e dos mais abrangentes. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de saber escutar, e aí é escuta ativa, é uma escuta com atenção no outro, sem julgamento, sem jogar as nossas crenças e os nossos valores em cima do que a pessoa está falando, é ter uma comunicação empática, ou seja, você se colocar no lugar do outro, uma comunicação não violenta, é saber você lidar com situações sem que você seja contundente. E lembrar que comunicação é uma via de mão dupla. Às vezes você acha que você falou o que você queria ser entendido, mas o entendimento ele é totalmente da outra parte. Então é importante você validar e entender como você se comunica. Às vezes um mal entendido por uma comunicação, seja ela por e-mail, e isso daí é muito comum acontecer, por e-mail ou por mensagem do WhatsApp, que hoje é utilizado, você cria um atrito entre duas pessoas ou até entre um time desnecessariamente, simplesmente por uma questão de interpretação. Então se comunicar é muito importante nos dias de hoje. A terceira habilidade comportamental que eu acho que é muito importante é a empatia. E a empatia, ela não é se colocar no lugar do outro apenas, vestir o sapato do outro, o chapéu do outro. A empatia, ela vai além, é você saber se colocar no lugar do outro, no contexto do outro, com as crenças do outro, com todo o ecossistema que ele está vivendo. E muitas vezes a gente tenta se colocar no lugar do outro com os nossos próprios julgamentos, com a nossa experiência de vida, com as nossas crenças. É óbvio que isso vai ser diferente. Então a empatia, ela vai muito além do simplesmente vestir o chapéu. É tentar se colocar no lugar do outro com todo o cenário dele. E muitas vezes a gente acaba se limitando nesse se colocar no lugar do outro, até para dar um feedback, ou até para trabalhar em parceria com essa outra pessoa, com essa outra equipe, ou até em casos de liderança. Muitas vezes o líder que não se coloca no lugar do outro, ele julga, e ele às vezes acaba perdendo um ótimo recurso, um ótimo colega de trabalho, porque ele julgou determinada ação que ele teve durante um projeto e que eventualmente ele estaria com um problema pessoal, com um problema de família, que ele não se colocou no lugar do outro. Isso é só um exemplo aqui, mas a empatia ela é muito maior do que isso. Tem mais detalhes se você quiser saber, tem um episódio, acho que é o episódio anterior, que fala sobre inteligência emocional, e lá eu falo bastante sobre empatia. Além da empatia, existe também a resiliência, que aí é uma questão de você, no momento onde você passa por uma pressão maior, por algo extremamente difícil, por uma situação desconfortável que você ainda não tinha passado, ou até mesmo por um problema de projeto que você tenha tido,
você saber, em pouco tempo, voltar ao teu estado original, se manter equilibrado, voltar a trabalhar da maneira como você trabalhava. E aí não é só no trabalho, né? Isso serve claramente para a nossa vida pessoal também. Muitas vezes a gente acaba saindo por conta... Eu tenho filho, então vou dar o meu exemplo. Às vezes você está conversando com seu filho, ele está fazendo uma coisa que você não quer e você pode estourar. Se você tiver inteligência emocional, eventualmente você vai saber controlar melhor o seu processo emocional para você não sair do prumo. Mas digamos que você teve um estouro e deu um grito, fala, não faça isso. Se você tiver resiliência, rapidamente você vai saber voltar ao seu estado original, você vai abaixar o tom, você vai chegar na altura da criança e você vai explicar por quê. Obviamente, todas essas habilidades comportamentais, elas funcionam bem de forma individual, mas elas funcionam muito melhor se você trabalhar com elas de forma coletiva, conjunto, entendeu? Eu gosto muito de pensar na inteligência emocional como um conjunto de 3 pilares. Então imagina que o que te tira do sério, o quanto demora o tamanho do seu pavio, né, se você é pavio curto ou não, o quanto demora para você sair do sério, o quão fundo você vai no poço. Então, sair do meu normal, eu fiquei transtornado, mas quão transtornado eu fiquei? Eu fiquei realmente num nível que eu gritava com todo mundo ou eu soube me controlar? E o terceiro é, quanto tempo eu levo dentro do poço? Então, juntando essas 3 coisas, para mim, é você saber lidar com a sua inteligência emocional. É você aumentar o tamanho do seu pavio, levar mais tempo para te tirar do sério. No momento em que alguma coisa te tira do sério, diminuir o tamanho do seu poço. Então, me tira do sério, mas eu não chego a ficar transtornado. E você retornar para o seu estado atual, que é o caso da resiliência, mais rápido. Uma outra soft skill é a colaboração, e essa é muito importante nos dias de hoje, principalmente quando a gente fala no mundo ágil, que a gente trabalha muito em squads colaborativos e o mindset, né, colaborativo. A ideia é simples e não é atual. A ideia é que as pessoas que trabalham juntas, elas tenham um resultado melhor do que as pessoas que trabalham de forma individualizada. É óbvio, se você está numa linha de produção, numa fábrica, esse conceito de trabalhar de forma individualizada talvez seja interessante, mas quando você está num mundo complexo, onde cada pessoa conhece um pedaço do processo como um todo, se você não junta essas pessoas, e até, quando eu falo pessoas, pode ser inclusive o seu cliente, o seu empregador, o cliente do seu cliente, quando você não junta essas pessoas para trabalhar de forma colaborativa, eventualmente você está diminuindo o potencial de ter um resultado final que esteja em conformidade com a expectativa de todo mundo. E aí não só a gente está falando aqui de resultado, mas o resultado é só uma das pernas desse processo como um todo. A colaboração, quando você pensa em pessoas, ela é importante para que você gere um time coeso, para que você tenha um relacionamento interpessoal positivo, que as pessoas se sintam parte de um todo. Pense que no trabalho você fica pelo menos 8 horas do seu dia. Imagina se você não colabora com as pessoas que estão ao seu redor. A próxima habilidade comportamental é a atitude do dono. É você efetivamente ter um olhar para as coisas que você faz, para onde você está enquadrado dentro da sua empresa, como se você fosse o dono da empresa. E você abraçar realmente os desafios. E muitas pessoas, elas vivem ema, cada um com seu problema, ado, cada um no seu quadrado. E quando você tem essa mentalidade, é óbvio, você vai ter uma vida limitada ao que você está vendo ali. E eventualmente você vai perder a oportunidade de ser percebido pelo resto da empresa. É óbvio que isso dá mais trabalho, é óbvio que isso daí vai te tomar mais tempo, vai te exigir uma dedicação maior. Mas isso também vai te dar resultados maiores. Então você tem que entender se faz sentido para você crescer tendo uma atitude de dono. Isso tem tudo a ver com a próxima habilidade, que é o pensamento crítico. Às vezes a gente não tem um pensamento crítico sobre as coisas que acontecem na nossa vida ou no nosso trabalho. A gente acaba aceitando muito as coisas que vêm ao nosso redor. Às vezes a gente percebe que a gente se limita no nosso pensamento por conta de falta de criatividade ou até mesmo por se achar pouco influente no seu meio de trabalho. Mas a gente deixa de criticar tudo que é pedido pra gente, seja pelo cliente, seja pelo nosso próprio chefe ou pelo nosso par. Às vezes a gente simplesmente faz por fazer. E a gente tem que ter um pouco mais desse olhar crítico, de ser mais analista, né? De entender o porquê que eu estou fazendo o que estão me pedindo. Como é que eu posso melhorar isso daqui? Qual vai ser o resultado que efetivamente as pessoas estão esperando? Isso tudo faz total diferença para que a sua entrega seja uma entrega de qualidade, independente do que você faz. Você pode ser um advogado, você pode ser um analista de sistema, você pode ser um engenheiro. Se você tem um pensamento crítico, com certeza a sua entrega ela vai ser melhor do que simplesmente se você for um executor.
E se você juntar isso com uma soft skill de influência, de persuasão, e isso tem tudo a ver com os dias de hoje, nós somos vendedores, né? Por mais que algumas pessoas não gostem de falar, eu não sou vendedor. Na verdade, nós vendemos o tempo todo. Nós vendemos uma ideia, nós vendemos o nosso trabalho. Até para você conquistar a pessoa que você ama, você está vendendo, você está se vendendo o tempo todo. E as pessoas que deixam de perceber isso, elas às vezes entram no modelo de trabalho de piloto automático que elas deixam de ser percebidas. Então, no seu próprio trabalho, você tem que saber levar suas ideias, influenciar de forma positiva, e aí existe uma grande diferença entre você influenciar e persuadir, que é você levar a pessoa a entender o seu ponto de vista e entender que a sua ideia, eventualmente, é positiva, de manipular, que é você fazer com que a pessoa faça o que você quer, mesmo que ela não queira fazer. E aí você vai usar, obviamente, ferramentas diferentes em cada um dos casos. E isso traz o gancho da liderança, que é outra habilidade comportamental. E aqui eu nem diria que é uma habilidade comportamental, porque para mim isso é um conjunto de várias habilidades que fazem com que você seja percebido como líder. Existem diversas maneiras de liderar, mas aqui o fundamental é que você tenha uma atitude proativa e protagonista, que você saiba lidar com as pessoas, que as pessoas te vejam como alguém que está ali para levar o todo para frente, levar o todo adiante. É como se você fosse a maré. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então o líder ele tem que trabalhar como a maré. Ele tem que ter uma atitude positiva, que é um outro soft skill muito importante, que é, diante de um problema, se você pega uma pessoa que é derrotista, que ela é vitimizada, o que ela vai fazer? Tivemos um problema, nossa, vai dar tudo errado daqui pra frente, vou desistir, e aí ela vai acabar contaminando o time como um todo. Já se você tem um desafio, mesmo que ele seja um desafio muito grande, e você tem uma liderança com uma atitude positiva, ela vai puxar todo mundo para cima, ela vai estar ali junto, vamos pessoal, a gente vai conseguir, ela vai fazer com que todo mundo se sinta confortável, mesmo diante de um desafio que pode ser realmente complexo. E aí eu poderia falar horas e horas aqui de habilidades de liderança que são importantíssimas, mas aqui eu vou tentar consolidar as principais habilidades como um todo, não só de liderança. E a próxima é a adaptabilidade ou flexibilidade, que é a nossa capacidade de se adaptar. Quando eu falo adaptar, é desde uma coisa do seu dia a dia até um trabalho, até a mudança de uma cidade, de um país. É a nossa capacidade de, diante de um problema, e aí eu tive há 2 dias atrás, 2 dias que foram realmente totalmente diferentes do que eu tinha planejado, e a minha capacidade de adaptar fez com que eu conseguisse fazer, mesmo que eu tinha planejado, em dias diferentes, né, eu tive que mudar a ordem de prioridade, mas que eu conseguisse lidar com aquilo sem ansiedade, sem estresse, que eu conseguisse estar mais no meu prumo. E a adaptabilidade é isso, não é você simplesmente mudei os planos e resolvi, mas eu tô aqui no nível de estresse, burnout, minha família não me vê há 2 dias. Não, é você saber botar as coisas em ordem, botar a sua cabeça principalmente em ordem e se adaptar ao que está acontecendo agora. Se você está mudando de empresa, é se adaptar à realidade dessa nova empresa. Se você está mudando de cargo, é se adaptar à realidade desse novo cargo. Se você está mudando de país, a mesma coisa. Até num relacionamento pessoal, se você está mudando de namorado ou de namorado, você também vai ter que se adaptar à realidade dele, sem levar em conta suas crenças anteriores, sem levar em conta os seus valores anteriores. Porque senão você vai reciclar, você vai viver novamente a mesma situação, com o mesmo paradigma, com o mesmo olhar que você tinha antes. Então adaptar vai um pouco além, é você realmente ter o foco no momento presente, no que está acontecendo ali, nesse contexto, nesse momento. E eu vou falar aqui de mais 2 que para mim são super importantes, só para terminar um conjunto sucinto aí de habilidades comportamentais, que é a visão empreendedora. E o que é essa visão empreendedora? É saber empreender. Também, pode ser isso. Mas, na verdade, essa visão ela pode ser uma visão intraempreendedora. É você, dentro da sua própria empresa, onde você trabalha hoje, você ter uma visão do que você pode fazer ali dentro para inovar, para trazer uma visão, olha, o que é um empreendedor? É alguém que olha um problema com uma visão de oportunidade. Quando você está dentro de uma empresa, quando você vê um problema e a maioria das pessoas acaba olhando e abaixando a cabeça. As pessoas que veem um problema e pensam, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso trabalhar para agregar valor olhando para esse problema? Olhando para a solução desse problema? Essas pessoas, elas são diferenciadas dentro de uma empresa, porque a maioria das pessoas abaixa a cabeça e às vezes finge que nem viu o problema, porque se eu falar do problema, o problema é meu. E se fosse eu? E se você resolver? E se você for reconhecer
reconhecido por resolver esse problema, será que isso não é bom? Então, os problemas, eles também podem ser vistos como uma coisa positiva. E aí isso também está totalmente ligado com a última habilidade, que é a mentalidade Lean, que tem tudo a ver com melhoria contínua, que tem tudo a ver com evitar desperdício, em perceber as oportunidades de você melhorar os processos, de você entender onde você está sendo mais arriscado e poderia ser mais efetivo, é fazer mais com o mesmo e ter mais eficiência. E ter eficiência nos dias de hoje, num olhar empresarial, é algo fundamental. Desde uma eficiência individual, e aí você está pensando na sua eficiência, até um olhar da empresa, pensando nos processos da empresa, nos processos core da empresa, em como eles poderiam ser melhorados, como eles poderiam evitar retrabalho, evitar algum desperdício, é ter uma visão realmente de dono. Então, eu vejo esses dois muito relacionados. E esse é um conjunto que eu acho importante para quem quer evoluir na sua carreira, para quem quer ter uma visão de crescimento dentro da carreira. E se vocês tiverem qualquer outro, deixa aqui no comentário que eu acho que é fundamental a gente contribuir e colaborar com todo mundo que estiver participando desse podcast. E você deve estar perguntando, poxa, bem legal, Bruno, mas como é que eu faço para desenvolver todas essas habilidades? Na verdade, você não precisa desenvolver todas, né? Você precisa entender quais são as que fazem mais sentido para você, para sua carreira, para o seu momento atual. E isso, obviamente, você vai desenvolver através das suas experiências, através das suas experiências de trabalho, de vida, desde os seus relacionamentos, da forma como você se autoavalia e se autorregula, se percebe. É óbvio que se você trabalha no autoconhecimento, você vai perceber onde você está evoluindo e onde você precisa realmente procurar uma ajuda. E quem seria essa ajuda? Bom, aí você pode ter treinamentos comportamentais, você pode procurar um coach, um mentor, dentro da própria empresa. Você pode receber feedback, feedback é ótimo para isso. Ele vai te dar uma visão e te permitir montar um plano de desenvolvimento para que você foque nessas habilidades comportamentais. Então é muito bom você saber receber esse feedback e entender que ele está ali para te ajudar a melhorar na sua carreira, né? E por fim, eu diria que consumir conteúdo relacionado a essa parte comportamental, a parte de neurociências, a parte de coaching, de programação neurolinguística, com certeza isso vai te ajudar a desenvolver mais habilidade comportamental, minimamente a desenvolver o teu autoconhecimento para que você perceba o que você precisa desenvolver, tá bom? Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente se vê na próxima segunda. Um abraço, bom carnaval e até segunda que vem. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!